saber como é que vocês estão. Estamos passando por um momento difícil, mas espero que vocês estejam se protegendo. Tudo isso vai passar. Logo, logo vamos nos reencontrar, vamos retomar nossa rotina, né? E vamos tirar algum aprendizado disso tudo aí que está acontecendo. Hoje eu venho aqui para vocês trazer um pouco do que nós vimos sobre funções da linguagem, com o intuito de revisar, com o intuito de reforçar, com o intuito de a gente repassar alguns pontos que são importantes, tá? Quando eu falo em função da linguagem, eu estou querendo dizer o seguinte: cada texto tem um objetivo primordial, tem um objetivo que é principal. E o nosso desafio é justamente observar. E a gente tem que ter atenção em relação a quê? As funções da linguagem, elas estão muito associadas aos gêneros textuais. Então, muitas vezes, o gênero textual nos dá pista em relação à função da linguagem, que é o que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, eu vou trazer para vocês um pouco dessa revisão, pontuando cada função da linguagem e, ao mesmo tempo, trazendo alguns exemplos para que a gente possa recordar, tá? E aí, eu vou começar com essa relação, que é a relação entre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Cada função da linguagem, ela está relacionada a um elemento da comunicação específico, tá? Então, é sempre bom ter atenção porque são aspectos diferentes. A questão pode vir trabalhando especificamente os elementos da comunicação, ou a questão pode vir trabalhando especificamente a função da linguagem. Então, tenham muito cuidado nessa separação. O que é que eu trago para vocês? Todas as vezes, por exemplo, que você pegar um texto e ele vai focar no emissor, o emissor é a pessoa que fala. O emissor é aquela pessoa que está expressando alguma coisa no texto, ao longo do texto. Então, se foca no emissor, eu vou ter uma função aí que é a primordial, que é a função emotiva expressiva. Então, o próprio nome já diz, é a expressão das emoções. Então, são textos que normalmente, por exemplo, as músicas, os poemas, que trazem o sentimento do eu lírico, que coloca para fora, né, toda aquela questão sentimental. Eu sempre brinco com vocês, fala de dor de cotovelo, fala de dor de corno, né? Então é expressar aquilo que a gente está sentindo. Então se foca no eu lírico, se foca no emissor, se foca na pessoa que fala dentro do poema, ou dentro da música, dentro do texto no geral, então eu tenho uma função emotiva ou expressiva. E eu falei para vocês já que quando eu tenho essa função especificamente, eu tenho uma pista, que são os pronomes, né, e os marcadores de primeira pessoa. Então, você tem muito, por exemplo, o eu, você tem muito o nosso, você tem o meu, você tem o enfim, marcadores relacionados à primeira pessoa. E aí, a gente traz aqui, ó, esse exemplo, tá, de Fernando Pessoa, só um iniciozinho, o que penso eu do mundo, sei lá o que penso do mundo, se eu adoecesse, pensaria nisso. Perceba que só essa estrofe você já tem várias marcações da primeira pessoa, que é o eu. Então, aqui configura-se a função que a gente chama de função, e cuidado, pessoal, função emotiva ou expressiva. Eu tenho que saber as duas nomenclaturas, professora? Tem sim, porque o Enem já trouxe questões, por exemplo, trabalhando as duas nomenclaturas, só que com definições diferentes. Então, se você não souber as nomenclaturas, obviamente você pode cair numa pegadinha tipo essa do Enem. E a segunda função que eu trago para vocês é a função apelativa ou conativa. Veja, enquanto a função emotiva expressiva foca no eu lírico, foca no emissor, que é a pessoa que fala dentro do texto, aqui o texto vai focar no receptor, tá? Então, o nome já diz apelar, então fazer com que o receptor aceite uma ideia ou, por exemplo, compre um produto. E aí fica muito fácil. Qual é o principal texto que trabalha dentro dessa perspectiva? São os textos publicitários, as propagandas. Então, enquanto a primeira função tem como objetivo expressar a emoção de quem fala, do emissor, a segunda função apelativa ou conativa tem como objetivo principal convencer o receptor a comprar algo ou a aderir uma ideia, por exemplo, tá? E aí eu dei como exemplo realmente que são as propagandas, tá? Mas a gente tem discursos, sermões, né? Enfim, outros textos. Não esqueçam, por exemplo, que a gente não pode dizer, olha, tal função só cai em tal texto. Não, eu posso ter, por exemplo, uma função apelativa dentro de uma música, tá? Eu posso ter uma função apelativa dentro de diversos textos. Então, o objetivo é sempre observar qual é a função primordial, se por acaso eu tiver mais de uma função, que geralmente isso sempre acontece, tá?
E aí eu trago como exemplo lá, este é um prato típico da cozinha brasileira, veja que o prato está vazio, é uma crítica, ao mesmo tempo que é uma propaganda, é um anúncio, é uma crítica ao mesmo tempo, né? Não é de dar água nos olhos. Colabore com a campanha Natal Sem Fome e Ação contra a Fome pela Cidadania. Chama a atenção, foi o que eu falei anteriormente. A função emotiva expressiva traz como pistas linguísticas marcadores de primeira pessoa, tá? Aqui não. Aqui, como eu estou me direcionando para o receptor, quais são as pistas linguísticas que eu vou ter aqui? Pronomes de segunda e terceira pessoas, tá? E vou ter também o uso do imperativo. Propagandas tipo compre batom, beba Coca-Cola, ou melhor, não beba Coca-Cola no nosso caso, né? Então, são estruturas que trazem muito forte a presença do imperativo. E essa marca do imperativo é uma característica da função apelativa ou conativa. Não esqueçam das nomenclaturas, tá certo? Aqui, ó, nós temos... Aqui vocês vão observar, eu vou voltar já, que eu tenho aqui mais de uma função, tá? Mas aí eu volto já para a gente observar direitinho. Terceira função, que é a função referencial ou denotativa. Olha como é fácil. Eu vou sempre retomando que é para a gente não esquecer, tá? Primeira função emotiva expressiva vai focar no receptor. Expressão de emoção, expressão de sentimento, pense nas dores aí que vocês sentem, de corno, né? Enfim, né? A expressão do que se sente. A segunda função apelativa ou conativa é tentar convencer o receptor, né? Ou aderir a uma ideia ou comprar um produto. A terceira função referencial denotativa acabou. Vai focar no assunto, tá? Então, qual é a pista que eu dou para vocês? Todos os textos informativos vão trazer a função referencial ou denotativa, certo? Então, observe, professora, por que denotativa? Porque eu estou falando, veja, eu estou dizendo para vocês que são textos que têm como prioridade apenas a transmissão de uma informação, beleza? Então, se é apenas a transmissão da informação, a linguagem ela tem que ser clara, direta e objetiva. E isso é a linguagem denotativa. Então, sempre que vocês pegarem textos, ó, ele não quer expressar emoção, ele não quer convencer ninguém de nada, ele quer apenas transmitir uma ideia, transmitir uma informação. Pensem nas notícias, pensem nas reportagens, pensem, por exemplo, nos artigos científicos, né? Transmissão de informação é o único objetivo. Quando um texto ele é informativo, quando ele tem apenas como objetivo fundamental transmitir uma informação, então eu tenho uma função referencial ou denotativa. Fácil, não tem como confundir, tá? Próxima função... e deixa eu mostrar aqui o exemplo rapidinho, ó. Muitas vezes você consegue identificar essa função pelo veículo de transmissão. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho um texto que foi retirado do jornal O Globo. Então, se você já olha no finalzinho do texto e você já observa, ó, tá lá, foi retirado do Globo, foi retirado da revista Super Interessante, enfim, de algum veículo que tem por objetivo a transmissão de informação, então automaticamente você já sabe que é uma função referencial ou denotativa. Outro aspecto que eu quero mostrar aqui para vocês, esse cartaz aqui, ó, sobre a dengue. Dentro de um mesmo texto, eu posso ter mais de uma função da linguagem. Isso é normal, isso vai acontecer sempre, tá? E aí, observe, ao mesmo tempo que eu tenho ao longo do cartaz, tá? O que deve ser feito para evitar a dengue, lá embaixo e em cima também, eu tenho imperativos, ó lá. Cumpra seu dever, a dengue pode matar, lá embaixo. Evite água parada, proteja a sua família. Então, aqui eu tenho duas funções. Eu tenho uma função apelativa, conativa, porque eu estou tentando convencer a pessoa, né? O que ela deve fazer, tentar convencê-la a seguir os passos para que se possa evitar a dengue. E, ao mesmo tempo, eu estou trazendo também essa conscientização. Então, eu tenho a informação do que se deve fazer e eu tenho, ao mesmo tempo, a conscientização. Então, vamos lá. Se eu quero convencer alguém de algo, eu tenho função apelativa conativa. Se eu estou, ao longo do cartaz, dando informações acerca da dengue, então eu também tenho a função referencial ou denotativa. Então, eu tenho as duas funções dentro do mesmo texto. E aí, professora, qual das duas é a mais importante? Aí você vai parar e observar. Dentro dessa configuração aqui, o que é mais importante? Apenas transmitir a informação ou transmitir a informação para
para chegar a um ponto máximo, que é a conscientização. Sem dúvida nenhuma é a conscientização. Então, embora tenhamos duas funções, a mais importante aqui seria a apelativa conativa, uma vez que eu uso, né, a sequência de informações para chegar a um objetivo maior, que é a conscientização das pessoas acerca da NEM. Beleza? A nossa quarta função é a função fática, tá? Bem simplesinha. A função fática, ela vai focar no canal, tá? Então, eu vou tentar estabelecer uma comunicação. Eu vou tentar ou começar uma comunicação ou manter essa comunicação. Então, por exemplo, eu chego na sala, né? Isso é categórico, todo mundo faz isso, somos educados. Digo, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo ok? Veja, são expressões que iniciam uma comunicação, isso é normal. Alô, tudo bem? Como você está? A mesma coisa, eu vou atender meu telefone. Alô, eu estou tentando iniciar um processo comunicativo. Então, essas expressões, elas são típicas para o que a gente chama de manutenção da comunicação, início e manutenção dessa comunicação, tá? E a gente tem, ó lá, o alô, o pronto, o oi, o tudo bem, o boa tarde, o boa noite, e aí vai, tá? Então, falou de função fática, falou de começar uma comunicação, tentar estabelecer uma comunicação ou manter essa comunicação. Olá, como vai? Sinal fechado, música de Paulinho da Viola. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro e você. Então perceba, olá, como vai? Aí o outro mantém, tudo bem, eu vou indo e você. Então, são expressões típicas do processo e da manutenção da comunicação, tá? A quinta função é a função poética ou estética, tá? E aí eu já chamo a atenção para um aspecto. Falou de função poética e estética, eu estou falando, por exemplo, de uma linguagem mais figurada, eu estou falando de uma linguagem que a gente chama de conotativa, tá? É uma linguagem mais elaborada, é uma linguagem que trabalha muito com as figuras de linguagem, com metáforas, com antíteses, com paradoxos, enfim. Então, claro que é uma linguagem muito mais complexa, muito mais elaborada, justamente porque vai trabalhar com os sentidos figurados, tá? Da palavra. A função poética, ela vai se preocupar muito com a elaboração do texto. Então, vamos pegar assim exemplos bem típicos. As músicas trazem muita função poética, os poemas trazem muita função poética, os trechos literários, porque eles se configuram dentro dessa linguagem mais figurada, tá? E aí eu já quero chamar a atenção para um aspecto super importante e muito cobrado também nas questões. Geralmente, quando você tem a função poética, automaticamente não. Na maioria dos casos, você também tem função expressivo-emotiva. Então, é normal que essas duas funções, elas caminhem juntas, tá? E aí você pode perguntar, e aí, professora, quando realmente essas duas funções estiverem juntas, como é que a gente vai saber, já que a senhora já falou várias vezes, que quando eu tenho mais de uma função no texto, uma função é predominante? Fácil. Se você observar que ao longo do texto, você tem, por exemplo, muitas marcações de primeira pessoa, tá? Obviamente, a função predominante vai ser a expressiva ou emotiva, tá? Se você tem esporadicamente a presença da primeira pessoa, ela não é tão recorrente ao longo do texto, então você vai ter como predominante a função poética. Tem uma música, por exemplo, assim: quando não tinha nada, eu quis, quando tudo era ausência, esperei, quando tive frio, tremi, quando criei asas, voei. É uma música de Chico César. Então, veja, só nesse trechinho, você percebe que você tem as duas funções. Você tem a função emotiva expressiva, expressão do que se sente, e você tem a função poética em função do trabalho e da elaboração com a linguagem. Mas observe que várias vezes tem o eu ao longo dos versos. Então, obviamente, nesse caso, você vai ter as duas funções, mas a predominante vai ser a expressiva ou emotiva. É muito importante que vocês tenham isso em mente, porque cai muito nas questões e confunde bastante, uma vez que elas vêm muito próximas, tá? E aí eu trago para vocês, como exemplo de função poética, tá? O bicho, tá lá? Ó. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem.
Então, observe, ao mesmo tempo que você tem a linguagem poética, você tem a crítica, a condição animalesca do homem, poema de Manuel Bandeira. Vocês vão encontrar muitas essas funções poéticas nas músicas como um todo, pessoal. Vocês podem pegar as músicas que vocês quiserem. A gente sempre trabalha, por exemplo, Chico Buarque, Caetano, as músicas mais populares, essas que também eu sei que vocês gostam, né? Mais populares, tipo Marília Mendonça, tipo Zé Neto Cristiano, enfim. Vocês vão encontrar essas funções muito ligadas, tá? Tanto a função emotiva expressiva quanto a função poética. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês que essa função poética ela também pode estar dentro de outras configurações. Por exemplo, aqui é a capa de uma revista. E aí traz PT, né? Você vê que o PT ele tá, a estrelinha está rachada, era vidro e se quebrou. Esse era vidro, PT era vidro, se quebrou é uma metáfora, tá? Então aqui tem a construção da linguagem poética. O PT está sendo comparado a um vidro, ou seja, de tão frágil que ele se tornou, ele acabou se quebrando assim como um vidro, tá? A última função que eu trago para vocês é a função metalinguística. Essa função, pessoal, muita atenção para ela, muita atenção, porque é uma função muito cobrada ao longo das provas. Estou falando do Enem, claro, mas estou falando de outros processos também seletivos, tá? A metalinguagem, ela trabalha focada no código, tá? Então, por exemplo, quando eu não sei o significado de uma palavra, eu vou recorrer, eu sei que vocês hoje recorrem ao Google, né? É mais prático, mais rápido, mais fácil. Mas normalmente a gente recorria, muita gente ainda recorre ao dicionário em si, né? Não que o Google não dê conta, tá? E o que acontece? Eu tenho lá palavras que explicam as próprias palavras. Então, veja, eu tenho dúvida em relação ao código e eu recorro ao próprio código para explicar esse código. Então, palavras que explicam palavras. Para ser mais clara, tá? Preste atenção aqui. Aqui eu tenho uma... Não sei se vai pegar direitinho, mas eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho uma tirinha. E é assim, como os personagens de tirinhas fazem a barba e do outro lado aparece líquido corretor, ou seja, o próprio personagem da tirinha dá a resposta. Então eu tenho aqui a tirinha relacionando a tirinha. O personagem, o próprio personagem da tirinha responde à tirinha. Pensem num poema que está ali, ó, trazendo para a gente a reflexão sobre a importância do poema. É o poema que fala do processo de produção de um poema. Eu tenho o código poema falando dele mesmo, falando do próprio poema. Pensem, por exemplo, isso já aconteceu, não vou lembrar o nome da série, mas era uma série de TV, né, claro, que falava do próprio processo de construção da televisão, tá? Então eu tenho a televisão falando do próprio processo de construção da televisão. Então eu tenho o código que se auto-explica, eu tenho o código que fala dele mesmo. Aqui embaixo, vou ler só o primeiro quadrinho, ó. Meu avô disse que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais os imprimiam maiores. Preciso terminar, ó. Eu tenho o quadrinho que está falando, que está propondo uma reflexão sobre o próprio quadrinho. Então, esse processo a gente chama de metalinguagem. Por isso que eu disse para vocês que o foco é o código, porque eu uso o código para explicar o próprio código. Eu uso o código para falar dele mesmo. E aí, para mim, o exemplo mais, pelo menos o que eu mais gosto, que eu falei para vocês, tem aí vários poemas que falam da produção do poema. Vocês têm vários poemas que falam da importância da linguagem poética. Isso é metalinguagem, tá? Então, só para a gente recapitular, e aí eu espero que vocês... Eu deixei para vocês uma bateria de questões, acho que vocês já devem ter visto. E lá vocês vão encontrar questões relacionadas a esse assunto, porque foi proposital, foi uma maneira de a gente fazer uma revisão, tá? Então, eu tenho uma aula. Função emotiva expressiva vai focar nas emoções, vai focar no emissor, tá? No eu lírico. Colocar para fora aquilo que se sente. Função apelativa ou conativa, lembrem das duas nomenclaturas. Eu vou tentar convencer o receptor a aderir a uma ideia ou a comprar um produto. Então, o foco é o receptor. Função referencial ou denotativa, lembrem, são textos meramente informativos. A
O único objetivo é transmitir informação, tá? E eu vou ter lá o foco no referente, que é o assunto. Função fática, eu vou trabalhar com manutenção, iniciação de processos comunicativos. Olá, tudo bem, como vai? E assim por diante. Função poética estética, eu vou trabalhar com uma linguagem mais elaborada, com a linguagem mais figurada, com uma linguagem que trabalha os amplos sentidos de uma palavra, tá? Observem os poemas, observem as músicas, né? Muitas metáforas, enfim, muitas figuras de linguagem presentes aí nesse tipo de função. E por último, foi a função metalinguística, que vai focar no código, e é o código que fala dele mesmo, é o código que se autoexplica. Mais uma vez, muita atenção para textos que trazem mais de uma função, muita atenção quando vocês tiverem dentro de um mesmo texto a função emotiva expressiva ou a função poética. Lembrem, observou recorrência de primeira pessoa, obviamente a gente vai ter aí, eu já tenho um exemplo inclusive de Chico César, a função emotiva expressiva. Bom, pessoal, no mais é isso. Eu espero que a gente possa se encontrar logo logo. Eu espero que tudo fique bem. E espero também que vocês usem esse tempo para estudar, para colocar, né, a vida em dia, para colocar, resolver questões, que vocês não percam o foco, porque embora a gente esteja passando por um momento muito difícil, logo logo a nossa vida vai voltar ao normal e a gente não pode perder o fluxo, né? Então eu deixo aí meu abraço, tá? E a vontade de encontrar com vocês logo logo. Abraço!